Luzes, câmera, ação. Oi, turma, eu sou o professor Souto e estamos na aula agora medidores elétricos. Nós temos os medidores elétricos, que é o medidor de corrente, medidor de corrente e medidor de tensão elétrica, que é o volt, né? Medidor de tensão. O medidor de corrente é chamado de amperímetro e é representado no circuito assim. Ó. Então você tem o amperímetro, que tem esta simbologia aqui. Ó. Tá? Então este é o amperímetro. Medidor de corrente elétrica, que a medida de corrente elétrica é o ampere, né? Verdade? Já o medidor de tensão elétrica é o voltímetro. Algo importante para você entender é isso daqui, ó. Muito legal para você saber é que a resistência interna do amperímetro e aqui é a resistência interna do voltímetro. Eu até coloquei errão e errinho, porque o R, a resistência interna do amperímetro, ela é muito pequena, ela tende a zero. E a resistência interna do voltímetro é muito grande, tende ao infinito. Isso é importante. Portanto, num circuito elétrico, quando eu tenho um circuito fechado ou um circuito qualquer, e eu quero fazer a leitura da corrente elétrica e da tensão elétrica, o que eu vou fazer? Como a resistência do amperímetro é muito pequenininha, eu vou colocar o amperímetro em série. Então ele vai ficar assim. Aqui nós teremos o amperímetro em série com o fio, tá? Ligado diretamente no fio. E eu posso fazer isso porque a resistência é muito pequena. Então, o que é? Não há perda de energia no amperímetro. Não vai sofrer, não vai alterar as medidas. Já o voltímetro, ele deverá ser colocado em paralelo ao circuito. Então ele vai ficar assim, ó. Ele não pode ser ligado diretamente no circuito em série, tá? Exatamente porque a resistência dele é muito grande. Muito bem. Além disso, nós temos um aparelho que pode servir para como os dois, que é o chamado galvanômetro. Galvanômetro. O nome galvanômetro vem de Luigi Galvani, né? Então o galvanômetro, ele pode ser transformado em voltímetro e amperímetro, tá? Se você quiser o galvanômetro, então eu tenho aqui um galvanômetro, tá? Galvanômetro. Se eu quiser o galvanômetro como amperímetro, o que eu tenho que fazer? Preste atenção. Eu ligando o galvanômetro, você não vai ligar o galvanômetro em série, porque ele agora você não quer ele como amperímetro. Então eu vou escrever aqui, ó. Agora eu quero um amperímetro. Muito bem, como eu quero esse galvanômetro como amperímetro, eu vou colocar uma resistência em paralelo chamada resistência shunt. Então, RS. É muito fácil fazer isso daqui, porque se ele estiver ligado numa diferença de potencial, nós vamos ter uma corrente passando pelo galvanômetro, que é o IG, e uma corrente aqui passando pela resistência shunt. E shunt se escreve assim, ó, shunt. Tá? E eu utilizo normalmente a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. Então, eu tenho aqui a resistência shunt e aqui uma corrente passando pelo shunt. Tá? Uma coisa que você tem que saber é que
a resistência do galvanômetro vezes o IG é igual à resistência shunt vezes o IS. Então, se eu for equacionar aqui, eu sei que a resistência interna do galvanômetro vezes a corrente que passa pelo galvanômetro é igual à resistência shunt vezes a corrente que passa pelo shunt. Lembrando que aqui, nesse ponto aqui, por exemplo, nós temos um nó, certo? Então, a corrente que entra I vai ser igual à corrente IG mais a corrente IS. E aí, no problem. Não se preocupe mais. É isso que você precisa saber. Então, aqui a diferença de tensão é a mesma. Então, o RS-IS é igual ao R da resistência do galvanômetro vezes a corrente no galvanômetro. Tá bom? Quando é shunt, quando tem essa ligação, geralmente eles pedem a resistência interna do galvanômetro. E a corrente que entra é igual a que sai. Então, o I é igual a IG mais o IS. Se eu quiser o galvanômetro como voltímetro, o que eu vou fazer? Então, eu vou apagar aqui. Turma, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o galvanômetro e transformá-lo num voltímetro. Então, eu tenho aqui um galvanômetro. E como eu preciso tornar a resistência muito grande, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma resistência em série com o galvanômetro, que é a chamada resistência multiplicadora. Ok? Aí nós temos o quê? Eu tenho a corrente que passa aqui, que é a corrente I. Nós temos a tensão elétrica nos terminais do galvanômetro e nós temos a diferença de potencial nos terminais da resistência multiplicadora. Então aqui eu tenho qual é a diferença de potencial no galvanômetro e aqui a diferença de potencial na resistência multiplicadora, certo? Sabendo que a diferença de potencial no aparelho como um todo é o U. Então, o que eu estou lendo é que eu vou acoplar este sistema no circuito. Tá? Vou acoplar esse sistema no circuito. Então, isso daqui ó, é uma caixa fechada, certo? Isso aqui é uma caixa fechada. Esse é o leitor voltímetro. E aí ele pergunta, qual é o valor da resistência multiplicadora? Então você tem que ter o G, você vai ter que ter o I, aí você acha que a resistência aqui, você tem tudo. Aí você tem o UM, porque você vai ter qual deve ser o RM para que eu faça uma leitura U, tá? Vou fazer os dois modelinhos de exercício para a gente treinar isso. Então, a resistência multiplicadora deverá ser colocada em série, por quê? Porque a resistência do voltímetro tem que ser muito grande, tá bom? Turma, então, o exercício de aplicação, nós temos esta ligação aqui. O que é isso? Nós temos aqui, na verdade, um amperímetro. Então, este é um amperímetro. Por quê? Porque o amperímetro, ele tem essa resistência. Você pegou o galvanômetro e colocou uma resistência shunt. E ele quer saber o seguinte, qual é a resistência em paralelo que eu vou colocar no galvanômetro para que, tendo ele uma leitura máxima, porque assim, essa leitura de fundo de escala é o seguinte, você tem aqui o galvanômetro, e você tem aqui o indicador, tá? Esse fundo de escala, que é a leitura máxima, está em 8 microampere, certo? E ele precisa de um aparelho que leia 20 microampere. 20 microamperes, né? Na verdade, o que eu vou fazer aqui? Tá, a pergunta dele é, qual é a resistência para que ele possa fazer uma leitura de um valor um pouco maior? Bem maior, né? Porque é mais do que o dobro.
Ele diz que no manual a resistência do galvanômetro é de 100 ohms. Lembrando que nesse ponto aqui nós temos o quê? Temos um nó. Então a corrente que entra no nó é igual à corrente que sai. Então aqui eu sei que é a corrente no shunt. Vou chamar de IS. Essa parte que eu fiz aqui, essa seleção aqui do sistema, é o aparelho amperímetro inteiro. Tá? Isso aqui é uma caixa fechada. Tudo bem? E a leitura máxima que ele vai poder fazer é de 20 microamperes. Era de 8, agora eu vou transformar num leitor de 20. O que eu sei aqui? Pela primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, pensando num nó, não nos nós, mas não pensando em nós, mas pensando no nó. Olha só. Pensando em nós. O que eu faço no nó? Esse nó aqui, ó. O I é igual a IG mais o IS. É ou não é? Então, I é igual a IG mais o IS. Mas ele falou que a leitura anterior de fundo de escala, ou leitura máxima, era de 8 microamperes. Então eu marco aqui, ó. 8 microamperes. Lembrar que o micro é 10 a menos 6, depois a gente pode transformar aqui. Pode não, vamos ter que transformar, né? Qual é a corrente no resistor shunt? Não sei. Preciso saber a corrente para medir a resistência shunt. O I de entrada é de 20 microamperes. Na hora que eu jogo o 8 para lá subtraindo, nós encontramos então que a corrente no resistor shunt vai dar 12 microamperes. Que é 12 vezes 10 a menos 6 ampere, que é do sistema internacional. Então essa é a corrente no resistor shunt. Muito bem. Como eu sei a corrente e a resistência, eu sei o quê? Aqui, vamos chamar aqui de potencial A e aqui potencial B. Ó, potencial A e aqui potencial B. Concorda que a DDP é a mesma? Pensando no UAB, a mesma diferença de potencial não é R vezes I? Então é a resistência no galvanômetro vezes a corrente que passa no galvanômetro. É igual a corrente, ou melhor, a resistência shunt vezes a corrente que passa no shunt. Não é a mesma DDP? A resistência do galvanômetro é 100. 100 ohms. Aqui, ó. A corrente no galvanômetro, 8 vezes 10 a menos 6 ampere. Então, eu vou escrever 8 vezes 10 a menos 6 ampere. Aqui. Igual a resistência shunt, que é o que eu quero saber, vezes a corrente shunt que eu acabei de achar, que é 12 vezes 10 a menos 6. O aluno fala, professor, precisava ter calculado com o 10 a menos 6? É bom saber, mas aqui eu vou simplificar. E é bom você saber que em algumas coisas da matemática você acaba descobrindo depois que você faz. Tá bom? Então é importante. Não nesse caso, né? Se a gente pratica muito, a gente sabe. Mas de maneira geral, o aluno não ia saber que e se vai precisar ou não. Você tem que fazer a conta e ver no final. Então a resistência shunt, que é a resistência show, que é rosinha. Brincadeira, não confunde as coisas não. 100 vezes 8 dividido por 12. Não é verdade? 800 dividido por 12 é igual a 400 dividido por 6. Olha lá. 400 dividido por 6. 200 dividido por 3. 200 dividido por 3, o quê? Qual é a unidade de resistência? É ohm. Então, essa é uma forma de fração, forma indicada. Tá?
Quanto dá isso na forma decimal? É fácil até fazer de cabeça. 100 dividido por 3 dá 33,333. Então é o dobro, então é 66,666, que você pode arredondar então aproximadamente 67 ohms, tá? Então essa é a resistência que eu vou ter que colocar para poder ter a leitura de 20 microamperes, tá? É isso aí. Turma, então nós temos uma situação, um problema que é a seguinte. Eu necessito de um voltímetro de leitura máxima 20 volts. A leitura do fundo de escala, que é a leitura máxima de 20 volts. E eu tenho no meu laboratório este aparelho aqui que eu chamo de galvanômetro, que ele tem uma leitura de fundo de escala de 40 microamperes e uma resistência interna de 100 ohms. Eu precisarei colocar, como é um leitor, é voltímetro, vai ler a tensão em volts, então é voltímetro, eu vou colocar uma resistência em série chamada resistência multiplicadora. O que nós sabemos é que a corrente que entra aqui no sistema, neste aparelho, visto que este é o aparelho, aqui eu tenho uma caixa fechada, né? O aparelho de leitura é esse aqui, eu preciso então entender que a resistência... Turma, então eu vou separar aqui, ó, tá? Eu vou separar o seguinte: a tensão elétrica nos terminais da resistência multiplicadora, que eu vou chamar de UM, e a diferença de potencial nos terminais do galvanômetro. Posso considerar aqui. Então, diferença de potencial nos terminais do galvanômetro, tá? Que vem daqui até aqui. E o UM daqui até aqui. A corrente que passa no aparelho é a mesma, certo? Então, eu sei que a tensão de leitura, que agora a tensão de leitura tem que ser de 20 volts. Então, veja bem, ó, eu vou fazer um desenho aqui. Ó, a tensão de leitura está aqui, ó, 20 volts, tá vendo? Ó os 20 volts aqui. Então eu faço que a diferença de potencial, que é a leitura do voltímetro, é a leitura da tensão no galvanômetro mais a leitura da tensão no multiplicador, ou na resistência multiplicadora. A leitura que eu necessito é de 20 volts, ok? A diferença de potencial nos terminais do galvanômetro, que é isso aqui, é igual à resistência interna do galvanômetro vezes a corrente I. A resistência do galvanômetro é 100 ohms. E a corrente I é 40 vezes 10 a menos 6 ampere. Lembrando que o micro é 10 a menos 6. Mais a DDP nos terminais da resistência multiplicadora, que é igual à corrente, também, o que é o UM? É a resistência multiplicadora vezes a corrente que passa por esse pedaço do circuito, que é pelo equipamento, né? Então a resistência multiplicadora, que eu quero saber o valor, vezes 40 vezes 10 a menos 6 ampere, tá? Então esta daqui é a corrente que passa ali. Eu vou isolar isso aqui, vai ficar 20, tá? Vou passar isto para lá, porque eu preciso isolar esse pedaço, para depois isolar o RM. 4.000 vezes 10 a menos 6 é 4 vezes 10 a menos 3. Então é menos 4 vezes 10 a menos 3, que é isso daqui. Que é igual a RM vezes 40 vezes 10 a menos 6.
Essa conta aqui vai dar 19,996. Vou passar, então, o 40 vezes 10 a menos 6 dividindo, que vai dar o RM, tá? RM. Eu vou fazer aqui, para te facilitar, um valor aproximado, tá? Então, vamos lá. O RM terá um valor aproximado de... Turma, 19,996 não é próximo de 20? Então aqui vai dar 1/2, simplificando, tá? Passo 10 a menos 6 para o numerador, fica 10 à sexta. E olha aqui o que é 10 à sexta. 1 milhão. Dividido por 2. Então nós temos aqui 500 mil ohms. Ok? Então, é isso aí. Professor, é possível essa resistência? Sim, visto que a resistência do voltímetro é muito grande mesmo, tá bom? Muito bem, é isso, Shambhala.